Recebendo Você hoje vai falar sobre os livros das gerações. Gente, a mágica da leitura. O que acontece? Como eu falei anteriormente sobre o circo e o palhaço, que parece que está ficando para trás, as pessoas estão esquecendo, a gente não está tendo mais um hábito, né, de ir ao circo, e também o circo, onde está o circo? Sumiu, a gente não vê mais em cidadezinhas, né, às vezes até cidadezinha pequena, circo sendo armado, a gente ficava todo contente, né, esperando o dia da atração, até mesmo aqui na cidade grande, mas na cidade pequena a gente percebe mais, né, porque a cidade pequena a gente fica sabendo, fica aqueles rumores, né? Tem um circo na cidade, a gente não vê mais isso. E com isso eu tenho observado também sobre os livros, gente. Então, por isso que eu resolvi a falar hoje sobre os livros. Um tempo atrás eu escrevia para um site e infelizmente a pessoa, dona do site, acabou com o site da noite para o dia, não fiquei sabendo o que aconteceu, e nesse site eu escrevi aproximadamente 30 artigos. Cada semana eu postava um artigo, e um dos artigos que eu postei era os livros das gerações. Eu falando sobre alguns livros, algumas obras, que inclusive eu li algumas delas, né, que foi muito interessante e importante, não só para mim, como para muitas pessoas. E nós vamos falar sobre elas hoje, e vocês vão lembrar, muitos de vocês vão lembrar desses livros, dessa história. E para quem não conhece, gente, procura esses livros, dê uma lida nesses livros, pegue o hábito da leitura, que é muito importante. E a gente também como ator, né, a gente que é ator, é produtor, tudo mais, na arte mesmo, de um modo geral, também é importante a leitura, que não deixa de ser um trabalho de campo, né? Conforme eu falei também anteriormente sobre o trabalho de campo, você ir à busca de conteúdos para o seu trabalho, como escritor, como produtor, ator e tudo mais. E também para conhecimento de um modo geral. E hoje, então, eu vou falar sobre alguns livros que eu li e alguns livros que eu estou lendo aos poucos, né, que eu tenho bastante trabalho para fazer de teatro e tudo. Às vezes o tempo fica muito curto, mas eu sempre procuro um jeito de ler um livro. Teve época que eu lia 3 livros em um mês, tá? Para algumas pessoas é muito, para outros até é pouco, mas para mim era muito, 3 no mês eu lia. Né? Hoje eu leio um livro, eu duro às vezes 2, 3 meses para terminar um livro, porque diante de uns trabalhos que eu faço, mas eu gosto muito de ler, sempre eu estou, né, tentando, aí, buscando, voltando à leitura, sem cair nesse esquecimento. Então, gente, eu vou falar de alguns livros, né, que vocês conhecem, alguns que vocês não conhecem, né, mas que estão assim, ainda no conhecimento das pessoas. E depois eu vou falar desses livros que muitos de vocês leram, tá, há anos atrás. E livros também, gente, que tem muitos anos da sua publicação, eles foram republicados, né? Foram publicados novamente, novas edições, e algumas pessoas pensam que é nova, que a história é nova, mas não é. Tem livro aí, gente, que tem, sei lá, mais de 60 anos a sua história, né? 80 anos, e as pessoas não têm noção disso. Eu separei alguns aqui, que também algumas pessoas também, gente, de hoje não conhecem, que é o livro, os livros as obras de Agatha Christie, né? Eu ganhei essa coleção, ainda essa coleção eu tenho outros livros com outra encadernação. Agatha Christie é um livro, poxa, são obras assim que muita gente gosta. E o estilo dela é policial, tá? Crime, desvendar mistérios, né? E então, esse aqui é Assassinato no Expresso do Oriente, tá? Esse aqui eu li também, a maioria deles eu li. Esse é Morte no Nilo, olha só, encadernação bacana, né? Ganhei um tempo esse livro, esse combo, e Um Corpo na Biblioteca, tá? Então eu gosto muito de Agatha Christie, porque eu, pelo menos, eu nunca consegui saber quem é o criminoso, tá? Uma pessoa só que me falou uma vez que
que descobriu. Tá? Isso sem, lá no final, né, e ler. Né? Eu não gosto, não. Eu gosto de, né, de acompanhar mesmo, de lendo aos poucos. Mas eu nunca descobri quem é o criminoso, quem é que está fazendo aquela situação toda. Né? Então o livro dela prende muito. É muito suspense, gente. Então vale a pena, para quem não conhece, buscar um pouco das obras de Agatha Christie. Né? Então, são assim, livros, gente, muito, muito bom, que te prende, que te dá uma ideia, né, para quem escreve, para quem gosta mesmo de mistérios, gosta de desafios, né? E de saber, né, como é que uma autora dessa, uma escritora, coloca, né, faz esse envolvimento todo. Né? O outro livro, gente, é 1889. Olha só. Esse aqui eu estou lendo esse juntamente com o outro que eu vou mostrar a vocês. Eu estou lendo dois ao mesmo tempo. Esse livro aqui é de Laurentino Gomes, tá? É o mesmo de 1808 e 1822, tá? O mesmo autor, né? Então, esse livro, ele fala sobre a monarquia, a proclamação da República, né, do Brasil. Então, assim, é interessante, tá? Então, vale a pena. Então, são livros, tudo que eu ganhei, tá? Eu sempre ganho livros, né? Então, é um livro bacana para se ler. Né? Outro livro, gente, eu estou lendo, é um livro de contos, chama Os Grandes Contos Populares do Mundo, tá? Então, nesse livro aqui, a gente tem a história de Ali Babá, não é? Nós temos aqui Dom Quixote. Então, são contos aproximadamente em 26 páginas, tá? Contando um pouco, né, bem o essencial da história, essas histórias de contos populares. Muito interessante, vale a pena, tá? Então, para a gente voltar aí ao hábito da leitura. Né? Vou dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta e a gente vai continuar falando sobre essa mágica da leitura. Serviço de churrasqueiro e bartender em um só lugar é com Churrastender, uma equipe preparada para servir bem seus convidados. Serviços de churrasco e drinks com diversos sabores. Entre em contato no telefone Zap 032 99992 0973 032 99992 0973 e reserve, garantindo sua festa. Churrastender fica na cidade de Astolfo Dutra, Minas Gerais, mas atendemos outros locais. É só combinar. Então, gente, eu preparei aqui alguns livros dessa época e alguns deles eu li, tá? Então, gente, nós temos aí Feliz Ano Velho, tá? Que narra a história de um, como é que fala? De um rapaz que ele sofreu um acidente, tá? Esse livro foi lançado em 1982, foi muito vendido. Então como é que se diz? É uma autobiografia, tá? Mas assim, muito interessante. Outro, gente, aí eu vou colocar para vocês vão vendo aí, eu colocar a imagem da capa dos livros, né? Esse aí é o Feliz Ano Velho, né? E então, o que acontece? Nós temos o outro aí, que é Christiane F. Tá? Christiane F. Aos 3 anos, prostituída e drogada. É uma história de uma menina alemã, né? Ela cresceu, com 12 anos, ela começou a entrar nesse meio, né? De pessoas aí drogadas, de pessoas más. Christiane F. Aos 13 anos, prostituída e drogada. Né? O outro é Poliana. Aí essa obra de Poliana, gente, é uma obra que ela foi escrita em 1913. Tem a Poliana e depois tem Poliana Moça.
a história de uma menina órfã, que aos 11 anos foi morar com sua tia Polly. E essa tia Polly não gostava dela, né? E a maltratava muito. E irritava muito ela porque ela era muito alegre. Então, todo momento de problemas, ela continuava alegre. E ela tinha o costume de jogar um jogo chamado Jogo do Contente, onde mudava a vida das pessoas, mudava o destino. E o outro, gente, o Pequeno Príncipe. Gente, quem não leu o Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe é uma história muito bacana. Ela foi transformada em filme e também em peças. Muita gente faz adaptação dessa obra, O Pequeno Príncipe. Então, é uma peça, gente, que aparentemente ela é da categoria infantil, mas ela não é, tá? Ela tem um conteúdo muito adulto, ela fala muito das questões filosóficas, né? E fala da perda da inocência, né? Da inocência ao longo dos anos. Então é uma peça muito interessante, é uma obra muito interessante, gente, e tem uma mensagem muito bonita. Vocês procurem ler esse livro, quem não leu, leia O Pequeno Príncipe. Tá? Outro livro, gente, que algumas pessoas não têm conhecimento, que no meio desses, eu acredito que esse não foi muito lido na época, mas é muito interessante, eu acho que não foi tanto quanto O Pequeno Príncipe e O Feliz Ano Velho. Fernão Capelo Gaivota. Gente, é uma história de uma gaivota, tá? A Fernão, que ela voando, ela vai narrando toda uma história, todo o conflito dela com a família e a dificuldade dela em a busca de alimento, né? Em alimentado de peixes. Então, fala sobre a sobrevivência dessa gaivota. É muito bonito o livro e é bonito o filme também. Tem imagens bonitas mesmo de litorais, de praias, mar. É interessante. Tá? Então, gente, fica aqui hoje esse comentário, esse bate-papo sobre a leitura. A leitura, gente, é importante. Então não vem com essa, eu não gosto de ler, ler é muito chato. Não é. Não fala isso, gente. Leitura é uma cultura assim, grandiosa, tá? Então eu dei essas dicas aí de alguns desses livros, tem muitos outros, né? O último que eu li, né? Eu estou lendo esse aqui, mas o último que eu li todinho foi O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Quase que não sai. Ernest Hemingway. Então, as obras aí também são interessantes, né? Como Por Quem os Sinos Dobram, que é muito conhecido também. Tá? Então, gente, vocês procurem isso aí, essa dica, que é cultura é arte. Tá bom? Então, hoje, fico aí com essa dica para vocês e essa informação bacana e valiosa aqui no Recebendo Você.